Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Kleber na área, beleza? Então vamos lá, sextou, corrigindo a semana 4 do PET 3 de História, sexto ano. Bora lá, o que vocês acharam? Deu para dar uma estudada? Leram todos os textos aqui que o PET apresenta? Muito importante vocês estarem fazendo essa leitura para responderem melhor, com mais certeza, com mais conhecimento às atividades, tranquilo? Essa semana um tema muito legal falando sobre a criação da Roma Antiga, né? Então, bora lá para as atividades. Questão 1. A origem de Roma tem duas versões. Explique a diferença entre elas. Pessoal, é o seguinte, uma das versões sobre Roma é uma versão construída pelos historiadores, falando que a criação de Roma foi uma junção de diversos povos que estavam lá próximos, trocaram conhecimentos com os próprios gregos, influência também dos povos do norte do Egito, né? E a outra versão é uma versão que é tida como uma lenda, é uma lenda na verdade, né? Que muitos aí já ouviram falar do próprio Rômulo e Remo, que iam herdar o trono do território, até então. Só que o tio deles estava com interesse em assumir ele mesmo o trono, e aí ele acabou pegando esses dois irmãos e jogando no rio. Uma loba então encontrou que tinha perdido seus filhotes, tinha encontrado eles à margem dos rios e amamentou-os e os criou, fazendo com que eles crescessem, depois fossem devolvidos a a outros humanos e tudo, e que retornaram depois para fundar a cidade de Roma. Rômulo matou Remo e ele foi o primeiro rei de Roma, beleza, galera? Essa aí é a diferença entre as duas. Tem essa lenda de Rômulo e Remo, e a outra a outra versão é sustentada pelos historiadores, que através desse vínculo, dessa troca de informações, de experiência desses povos, acabou se desenvolvendo ali a cidade de Roma. Vamos lá, questão 2. Complete o quadro com as principais características de cada período da história de Roma Antiga. Então vamos lá, pessoal. O que seria então a monarquia na Roma Antiga? Então, galera, durante a monarquia em Roma, quem governava eram reis que faziam parte da classe principal, da classe mais principal, assim, digo em termos econômicos, de posses, que eram os plebeus. Desculpe, os patrícios. Os patrícios que eram quem mais possuía terras no território italiano, né? O território em que a Roma estava situado também. Então, esses patrícios, que até hoje vem desse nome que a gente chama, aquele cara, aquela menina lá, uma patricinha, falando que a menina é rica, enfim. Isso vem desde essa época, porque os patrícios eram a classe que tinha mais posses, que tinham terras, né, que já tinham uma tradição de pastoreiro. Esses povos, eles tiveram à frente de Roma, da monarquia de Roma, como reis, como rainhas, durante alguns anos. Fazia parte também da sociedade os plebeus e as plebeias, que era como se fossem artesãos, pequenos comerciantes, pessoas que tinham que trabalhar com o próprio esforço. Fora isso, tinha também a classe dos escravos, que não tinham direito de cidadãos. Em seguida, temos também a República, né, que nasceu na Roma Antiga. E a República, ela, para dar um exemplo melhor para vocês, é um local em que havia um conselho de vários patrícios poderiam opinar, poderiam participar. Era um local em que se chama inclusive Senado, que existe até hoje no Brasil. De forma diferente, mas um princípio é muito parecido, que é um grupo de pessoas representantes da sociedade que vão propor leis, que vão propor como
que o país deve ser governado, os rumos que ele deve ir. E aí, pessoal, temos também o período de império, que foi depois desse período de república, em que em que a Roma antiga, o Império Romano, se tornou gigantesco através das guerras, das ocupações, das invasões a novos territórios, e que ele passou a ser governado por imperadores, beleza? Que detinham todo o poder. Existia ainda o Senado? Kleber, existia. Só que o Senado tomou nessa época de império muito mais uma tarefa de ser assessor, de auxiliar, de propor ideias e não realmente de governar a Roma Antiga. 3. A história de Roma introduziu dois conceitos importantes na política, República e Senado. Pesquise na internet ou entreviste alguém próximo e preencha o quadro abaixo comparando esses dois conceitos em Roma Antiga e hoje no Brasil. Galera, seguinte, já falei um pouco sobre República, sobre Senado, mas quero que vocês mesmos vão fazer essa pesquisa aí, beleza? E me mandem no meu WhatsApp. Me mandem para mim, para a gente estar fazendo essa correção. A resolução dessa questão 3, eu vou dar mais um tempo para vocês fazerem. E na semana que vem eu posto um vídeo falando sobre isso aí. Mas acho que tudo que foi essa aula, as explicações que eu já dei, já deu bastante dicas para vocês irem buscar essas informações do que era a República na Roma Antiga e a República no Brasil. Na verdade, eu até já expliquei o que era na Roma Antiga e o Senado na Roma Antiga. Agora eu quero que vocês tragam para mim as diferenças da República e do Senado na Roma Antiga para o Brasil. Beleza? Esse é um exercício extremamente importante para a gente pensar a história, as transformações que esses conceitos, que as instituições, que os grupos têm com o passar dos anos, beleza? Então, de todas essas 3 atividades que temos hoje, essa para mim é sem dúvida a mais importante, que eu quero que vocês se esforcem mais, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me chamando e na semana que vem, juntamente com a resolução da semana 5 do PET, eu vou estar resolvendo essa questão aqui também com vocês, beleza? Então é isso. Até mais, boa sexta, bom final de semana e vamos estudar e vamos pesquisar sobre a Roma Antiga. Adoro essa matéria, sensacional. Vivemos, como vocês percebem, a gente vive muitas coisas da Roma Antiga até os dias atuais. É isso aí, tamo junto.